Viagem ao Egito. Carta a Cleópatra. Cleópatra foi a última rainha do Egito antes do domínio romano e viveu no norte da África em um período marcado pelo fim da tradição faraônica. Educada e fluente em vários idiomas, destacou-se como administradora habilidosa e estrategista política. Sua relação com Júlio César e com Marco Antônio fez parte de sua tentativa de manter a independência egípcia diante do avanço de Roma. Sua figura atravessou séculos como símbolo de poder, inteligência e fascínio, aparecendo em inúmeras obras artísticas e permanecendo como uma das mulheres mais famosas da antiguidade. Carta a Akenaton. Akenaton foi o faraó que trocou seu nome para servo de Atom e transformou profundamente o Egito ao implantar o culto exclusivo ao deus Sol Atom, transferir a capital de Tebas para a nova cidade de Akhetaton e exigir o fim do culto a mais de 2000 deuses antigos. Ele e a rainha Nefertiti governaram acreditando que o Sol era o único Deus verdadeiro e promoveram uma arte mais naturalista, rompendo com os estilos tradicionais. Apesar da ambição e das reformas, sua experiência religiosa e política durou pouco. Logo após sua morte, os antigos cultos foram restaurados e a religião do Atom abandonada. Carta Hipátia de Alexandria. Hipátia de Alexandria foi uma das primeiras mulheres matemáticas conhecidas e destacou-se como astronoma e filósofa racionalista na antiga Alexandria. Ela aprofundou estudos sobre a aritmética de Diofanto e teria trabalhado com instrumentos como o astrolábio e o hidroscópio. Vivendo e morrendo em Alexandria, sua trajetória foi interrompida por um conflito entre pagãos e cristãos. Acusada de blasfêmia e considerada anticristã pelo bispo que a adversava, ela foi assassinada nas ruas durante a Quaresma por extremistas religiosos. Carta Naval El-Saadavi. Naval El-Saadavi foi médica e psiquiatra egípcia formada pela Universidade do Cairo e tornou-se uma das vozes mais influentes contra a opressão feminina no mundo árabe. Suas críticas à desigualdade de gênero lhe custaram um emprego após a publicação de seu livro Mulheres e Sexo e também a levaram à prisão, onde escreveu usando papel higiênico e um lápis de maquiagem. Fundadora da Associação de Solidariedade da Mulher Árabe, destacou-se ao abordar temas como mutilação genital feminina, autoritarismo político e fundamentalismo religioso. Sua trajetória marcou profundamente a luta pelos direitos das mulheres e pelo pensamento crítico no Egito. Carta Mohamed Salah. Mohamed Salah tornou-se o maior ídolo do futebol egípcio ao unir talento, simplicidade e impacto social dentro e fora do campo. Brilhou no Liverpool, onde se consolidou como um dos maiores artilheiros da história do clube, e sempre expressou sua fé muçulmana celebrando gols com a sajda, gesto que aproximou torcedores de diferentes culturas. Sua presença ajudou a reduzir a islamofobia na cidade, enquanto sua imagem espalhada pelo mundo reforça seu status global. Salah também se destaca por ações solidárias, como doações para projetos comunitários e homenagens às vítimas da tragédia de Port Said, além de participar de campanhas nacionais antidrogas no Egito. Carta às Pirâmides. As pirâmides do Egito foram construídas como moradas eternas dos faraós, erguidas com enormes blocos de calcário e granito transportados pelo Nilo, muitas vezes a partir de regiões distantes como Assuã. A engenharia envolveu logística complexa, possivelmente com o uso de rampas, cordas e alinhamentos astronômicos que garantiam precisão nas medidas. Revestidas com calcário polido e protegidas por câmaras internas seladas com granito, elas tiveram seu processo registrado em documentos como o Diário de Merer, que descreve o transporte das pedras. Essas estruturas monumentais permanecem como um dos maiores feitos arquitetônicos da antiguidade. Carta a Ísis. Ísis era a deusa egípcia da magia, da maternidade e da fertilidade, conhecida como Esa e venerada como esposa de Osíris e mãe de Horus. Seu mito envolvia reunir e reviver o corpo esquartejado do marido, gesto que a tornou símbolo de proteção e poder restaurador. Representada com um trono na cabeça, era vista como mãe dos faraós e teve seu culto difundido muito além do Egito, alcançando a Grécia e Roma. Integrante da Enéade de Heliópolis, era associada ao amuleto Ti, usado para assegurar proteção e cura aos devotos. Carta à Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria foi um dos maiores centros de conhecimento do mundo helenístico, fundada por Ptolomeu e com a orientação de Demétrio de Faleros e reunindo centenas de milhares de papiros que lhe renderam a fama de verdadeira universidade da antiguidade. Seus estudiosos, isentos de impostos, produziam pesquisas em diversos campos e ajudaram a transformar a cidade em um polo intelectual por séculos.
Embora sua destruição permaneça envolta em incertezas, seu legado inspirou a criação de uma nova biblioteca inaugurada em 2002 perto do local original, onde funcionavam edifícios próximos ao célebre farol de Alexandria e onde figuras como Hipátia estudaram. Carta Rio Nilo. O rio Nilo foi a base da vida no Egito, formado pela junção dos Nilos azul e branco e responsável por fertilizar as margens através de suas cheias anuais, motivo pelo qual o país era chamado de sua dádiva. Suas águas orientavam o espaço com o fluxo de sul para norte e ajudaram na criação do primeiro calendário egípcio, além de marcar simbolicamente o leste como território dos vivos e o oeste como o dos mortos. Ligado a divindades como Api e Quenum e a mitos como o afogamento de Osíris por Sete, o Nilo ainda inspirou tradições culturais como a dança do jarro, mostrando sua importância espiritual e cotidiana para o Egito. Carta e hieróglifos. Os hieróglifos eram a escrita sagrada do Egito Antigo, formada por imagens que representavam sons, ideias e sílabas, e cuja origem era atribuída ao deus Toto. Complexos e sem marcação de vogais ou separação clara entre palavras, eram dominados apenas por sacerdotes e escribas. Sua decifração só foi possível após a descoberta da Pedra de Roseta e o trabalho de Champollion, que revelou que muitos de seus sinais funcionavam como fonogramas. Esse sistema, chamado de escrito dos deuses pelos gregos, preserva até hoje parte essencial do patrimônio cultural egípcio.